Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, gestão, espiritualidade. E hoje eu tenho aqui do meu lado a minha dupla de mesa. Pois é, Andrea Ribeiro Bratan. Acertou, né? Hoje sim. Gente, hoje a gente tem o prazer aqui de receber no Bratancast esse casal fantástico, Pablo Santana, Flávia Bortolazzo. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Hoje o papo, mesa redonda, né? Total, sim. Nós vamos descobrir aqui, né, os defeitos dos casais. Ou não. As soluções para os casais. Gente, para quem não conhece, o Pablo e a Flávia, eles são os fundadores, né, do Instituto Percurso da Vida, né? Que é um instituto totalmente voltado aí, né, para a família, para o casamento, onde tem o autoconhecimento, enfim, eles vão contar aqui um pouquinho pra gente. Então sejam muito bem-vindos, gente. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Pablo já veio aqui, já bateu papo aqui com a gente outras vezes. Tá voltando agora, tá trazendo a dupla dele. Eu falei que ia voltar com ela, não falei? A dupla Falou. dinâmica. Pois é. Prometeu e cumpriu. É isso aí. Gente, um prazer estar com vocês. Aliás, é muito bom a gente estar juntos, né? Sempre. Vamos lá, né? Fora a pizzaria, também aqui no Bratancast, né? Exato, Fora a pizzaria. Pizzaria de fermentação natural. A gente podia gravar um podcast na pizzaria. Na pizzaria. Exato. Aí, Lari, fica uma Olha dica, a né? ideia. A gente podia gravar numa pizzaria. Com certeza. A Lari tá ali só comendo. Gente, conta pra gente um pouquinho o que é o Instituto, né? Onde que nasceu essa ideia, como que nasceu, como que funciona. Conta aí pra gente que o povo de casa é curioso. Bom, o Instituto nasceu oficialmente no final de 2017. Né? Ele antes não era Instituto, era só Percurso da Vida. E foi a junção de vários conhecimentos que... Foi um processo de autoconhecimento que eu e a Flávia nós passamos. No podcast anterior que eu participei sozinho, eu contei aquele episódio da minha filha, né? Lembra? Que foi o gatilho, nossa filha teve um probleminha com a fala. E a gente já aconselhava casais do âmbito de igreja, totalmente assim, social 100%. Só que de 2017, final de 2017 para cá, a gente se redescobriu. Em que sentido? Nós descobrimos a neurociência, a programação neurolinguística, a parte de hipnose clínica. Então, nós fomos estudar tudo isso para entender por que as pessoas agem como elas agem, por que as pessoas pensam como elas pensam. E, às vezes, numa mesma situação, a Andrea reage de um jeito e o Bratan reage de outro. Por que as pessoas fazem isso? E isso impacta diretamente no casamento. E aí nós fomos estudar. E aí o mundo se abriu, né? Exato. E é interessante porque a gente já faz essa caminhada com cuidado com casais há 15 anos. Então já foram muitas famílias que passaram por nós, muitos casais. E a gente, enquanto estava ali falando com as pessoas e mesmo no âmbito igreja, com Bíblia, oração, a gente percebia que existia algo que as coisas às vezes não andavam. E aí foi quando a gente realmente partiu para estudar. Enfiamos a cara nos livros. E aí fizemos várias formações. Eu sou psicanalista de formação, e entre outras coisas que a gente tem aqui. Então, o Instituto Percurso da Vida ele nasceu dessa maneira, para cuidar de famílias, cuidar de casais. Apesar que eu, por um tempo, fiquei cuidando, já cuidei de adolescentes, já cuidei só de mulheres, já atendi homens, enfim, várias idades, né? E isso, inclusive, quando eu estava fazendo a psicanálise, até por conta dos estágios, né, que a gente tem que fazer. Mas, assim, o Instituto Percurso da Vida, a gente acredita que é famílias tratadas, gerações curadas. Então, se a gente quer ver uma geração melhor, se a gente quer ver a nossa geração futura melhor, a gente precisa se tratar hoje. E é interessante que a gente aprende tudo na vida, menos a ser marido, menos a ser esposa, menos o que é o casamento. Não vem com a receita de bolo, né? E é engraçado que a gente já está começando a ver as gerações curadas. Como a gente começou faz tempo, então a gente já está tendo contato com os filhos dos casais. Que bacana. E a gente já está percebendo que a geração nasceu já sem os traumas que são passados de pai para filho, sabe? Olha. Eu falo, Flávia, você está percebendo que já, aquele problema lá atrás já não existe. já não Já passou? não existe mais. Ela falou, é verdade. Eu falei, então, funciona. A gente tem filhos que falam, puxa, que legal, obrigado, nossa casa mudou, agora está diferente. Então é muito legal, muito gratificante, né? Porque é aquilo que você sempre fala, né? Propósito. Exato. E isso que você falou é muito legal, né? Porque hoje, quando a gente vê, né, uma criança disfuncional,
Fica um monte de gente falando assim, o que essa criança tem, o que essa criança tem, mas esquece de ver que o que a criança tem é o problema dos pais, né? A gente tem que olhar como está o casal, como está a base da família. Né? Então, assim, se essa família, né, enquanto marido e mulher, eles não estão estruturados, cada um no seu papel, essa família está disfuncional. E aí é o que vocês falaram, as crianças, né, os frutos desse casamento vão estar tão disfuncionais quanto. Né? Exato. Tem muito casal que é meio que a coisa vai acontecendo e eles não percebem. Os papéis vão se invertendo, entende? Ela começa a exercer algumas coisas que é para ele fazer e ele começa a deixar de fazer algumas coisas que era para ele fazer. Né? A gente tem até um termo que a gente chama de homem banana e mulher viril. Né? E isso impacta muito nos filhos, porque as referências ficam invertidas, né? Invertidas, distorcidas, entende? E é muito interessante quando a gente percebe isso, que a gente joga na mesa assim, faz um mapa do casal e coloca, aí eles ficam assim olhando pra gente, assustados, né? Nossa, eu não sabia que isso podia acontecer. Eu falei, acontece. Né? Durante muitos atendimentos quando eu fiz para adolescente, muitas vezes eu tinha que interromper o adolescente, chamar os pais. Olha só que bacana. Para entender. A questão da árvore, né? Que a gente aprende lá na escola. Quem que é a sua árvore? Na verdade, quando a gente vai falar da psicanálise, por exemplo, especificamente, a psicanálise ela vai ver a raiz, Exato. Ela vai ver a estrutura. Então, se você quer conhecer o adulto que você é, eu preciso olhar a sua criança. Eu preciso entender todo o processo de como você veio, como você foi gerada, o que aconteceu na sua trajetória, para que a gente comece a entender as atitudes como adulto que a gente tem hoje. Então, a gente acaba então unindo tudo isso dentro desse processo aqui do percurso da vida. Você sabe, Flávia, esses dias nós estávamos conversando a respeito de casamento e o quanto que é importante essa ligação, ainda mais para o mundo atual, onde o casamento ele é tão mal falado, também não é vivido, porque o casamento é bonito, ele é gostoso e é para ser vivido desta maneira, senão não vale a pena. E o quanto isso está impactando essa geração, quanto mais as gerações futuras. Né? Porque se para essa geração o casamento é tão pesado, eu imagino para as próximas, como os filhos dos filhos vão enxergar. Se é que vai ter filhos dos filhos, né? Porque se a gente imaginar que o casamento, né, está se fragilizando e que as pessoas cada vez menos querem casar, a gente vai imaginar que cada vez menos vamos ter frutos, né? Mas por que você acredita nisso? Qual que é a arma que está sendo utilizada, o gatilho que está sendo apertado para que essa visão de casamento... Eu vejo que a frase, você pode ser aquilo que você quiser, eu acho que essa frase, ela tem uma parte perigosa nela. Porque quando eu acho que eu posso ser o que eu quiser, eu não preciso de ninguém. E aí eu acho que eu sou autossuficiente. Eu acho que eu posso viver independente de qualquer outra pessoa. Né? Sim, olhando para um lado, eu posso sim ser quem eu quiser. Eu quero ser um médico, eu vou enfrentar os meus anos de faculdade, eu vou colocar minha cara ali nos livros, eu vou estudar, eu vou fazer as minhas especializações. Eu quero ter um carro, eu posso trabalhar, eu posso juntar o dinheiro e tal. Mas as pessoas esquecem que essa frase, de repente, você pode fazer com que você se torne individualista demais. E aí, quando eu me sou autossuficiente, eu não preciso do outro, eu não preciso me doar. E o casamento, ele é eu me dou para o Pablo todos os dias. Eu falo para todo mundo assim, todos os dias eu acordo de manhã, olho para o meu lado e eu decido que aquele dia eu vou continuar amando o Pablo. Então, o casamento, ele é uma decisão, é uma ação. Amar é um verbo. Eu amo, tu amas. Então, assim, é uma ação. Então, todos os dias você tem que olhar para o Daniel e falar, eu decido te amar, eu tenho essa ação de te amar. E o Daniel, idem. Então, quando a gente vê as pessoas falando de casamento, por exemplo, eu tive um bom exemplo de casamento, apesar dos meus pais, meu pai ter falecido muito cedo, a minha mãe sempre dizia, casar é bom. Né? Então, eu cresci com essa ideia. Então, eu sempre sonhei casar. Eu sempre idealizei entrar de noiva, ter véu, aquelas coisas todas que a menina sonha. Hoje, você fala com os jovens, eles não têm esse sonho. Hoje
pega a sua escova de dente aí, pego a minha, vamos morar junto e tá tudo certo. Se não der certo, Se não der certo, não deu. a gente separa. Né? A verdade é isso. Mas, assim, e eu lembro muito, assim, eu tenho muito isso, você vê como uma coisa da criança, né? Quando a coisa lá de trás. Eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam assim, ai, Deus me livre, casamento. Minha mãe falava, casar é bom, filha. Casar é bom. Então, eu cresci com isso, casar é bom. Então, eu sempre quis casar. E graças a Deus que eu casei, vai fazer 22 anos. Mas é isso, o casamento, hoje as pessoas não têm... Casamento é compromisso. E você não precisa ter um papel para ter um compromisso, né? E eu falo que é isso, assim, todos os dias eu decido estar com ele, e eu penso o seguinte, que é outra distorção, né? Que as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que ter a minha vida, eu tenho que ter o meu momento. Tá tudo certo. Eu também tenho o meu momento de solitude, quando eu quero ficar sozinha, quando eu quero fazer as minhas coisas. Ele tem um momento dele, quando ele vai, né, encontrar alguns amigos, quando ele vai andar de bike de madrugada. Tá tudo certo. Às 4h30 da manhã, o Pablo já pedalando. 4h30 da manhã. Às 5 horas ele tá na Marginal Pinheiros. Eu nem sei quem é o responsável por isso. Não, né? 5 da manhã, o Pablo já tá na Marginal. Se eu conhecesse, né, Façam Flávia? reposição hormonal. 4 horas da manhã 5 horas da tarde, né, Pabla? Pois é. Mas uma coisa que, complementando o que a Flávia está falando, pra gente que trata casais e famílias, tá muito nítido que existe um sistema que tem como meta acabar com a estrutura tradicional da família. Uhum. Porque é nítido que se as famílias forem destruídas, a sociedade acaba. Exatamente. As igrejas acabam, os grupos acaba. E aí é impressionante, porque a gente começa a ver as famílias... um exemplo besta, né? A gente atende famílias que eles não jantam mais juntos na mesa. Cada um pega o seu prato de comida e vai para a televisão, vai para o quarto, vai para sabe, um negócio tão... Sei lá, pelo menos para mim, é um ritual quase que sagrado. A família come na mesa. É na mesa que você conversa. É que você trata os assuntos, que você troca a experiência, né? Não, agora é cada um com o seu prato, com o seu lanche, o celular, ou seja, pequenos detalhes que vai entrando na rotina da família, que destrói tudo. Entende? Às vezes a falta de interesse dos pais de participar da vida dos filhos quando eles estão adolescentes, aí perde o filho para sempre, porque se o filho não tem referência em casa, ele vai buscar na rua. Entende? Teve um casal que a gente tratou, que quando eu falei isso, eu falei para ele assim, se seu filho, ele ficou até meio bravo no dia, se seu filho não está se tornando o homem que você sonhou, eu te pergunto, qual é o exemplo que ele está tendo dentro de casa? É o exemplo de imposição ou de influência? Aí ele ficou meio assim, eu falei, se você está impondo, não vai. A força não vai. Entendeu? Por exemplo, o Joaquim, a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, né? O Joaquim ele vai se tornar um homem magnífico se ele tiver bons exemplos dentro de casa. Que aí quando o bicho pegar, quando ele tiver homem, ele vai falar assim, eu lembro que meu pai passou por isso com a minha mãe. E ele resolveu de tal forma, eu vou fazer igual ao meu pai, porque se deu certo pro meu pai, vai dar certo para mim. Agora, se não tem bom exemplo dentro de casa, ele vai buscar lá fora. Aí que é o perigo. E as famílias começam a perder suas estruturas. Entende? E a gente ensina, não é falando, né? Eu vejo muito isso. O Bento, a gente está tendo mais essa... Quer falar assim, é o terceiro filho, a gente vai tendo os olhares, você vai percebendo coisas que você não percebe no primeiro. Sim. Mas é engraçado que a gente vai para academia à noite e o Bento quer ir junto, ele vai. E é engraçado que a gente treina e ele treina. Eu vejo. E para ele, quando chega, toca o interfone que fala, o Paulo chegou, que é o rapaz que treina com a gente, ele fica doido, vai botando o tênis dele e ele gosta, ele vai para lá e ele tenta imitar. Então eu falo para André, não adianta a gente falar para ele que o exercício é importante, o esporte é bom, vai te fazer bem. Se ele não vê a gente praticando, ele fala assim, e aí? É bom, só que vocês fazem? Não. A gente precisa comer, filho, você precisa comer verdura, não sei o quê. Você come? Não. Então, assim, você precisa tratar melhor, você não pode bater numa mulher, você tem que tratar bem as mulheres. Você trata bem minha mãe? Não. Então, qual a referência que ele tem? Então, eu falo para o André, eu falo assim, esses dias mesmo a gente conversando, eu falei assim, olha, uma coisa eu te garanto, que o Joaquim e o Bento, eles vão abrir a porta do carro para as mulheres deles, eles vão dar flores, vão escrever bilhete, vão tratá-las da maneira que tem que tratar. Por quê? Porque eles veem a gente fazendo isso todo dia. Uma das coisas que eu faço até hoje, a gente vai embora todo dia junto. Quando ela vai entrar no carro, às vezes ela vai indo, pera.
Ela, o quê? Eu falo, calma, deixa eu abrir. Todo dia, mesmo cansado, tarde. Por quê? Porque isso é um hábito. A gente foi né? Isso é uma ação que eu falo, não, vou abrir a porta do carro pra você, né? Tem dia que eu desço do carro brincando, ela fica dentro do carro, eu falo, e aí? Ela fala, você não vai abrir pra mim? Eu falo, não, eu tô brincando com você. Mas eu abro pra ela entrar, abro pra ela sair todo dia. Uma coisa simples. Por exemplo, a gente está caminhando na rua. O Pablo não deixa eu ficar do lado de fora da calçada. Às vezes a gente está... Porque sabe quando você sai, né? Sai do restaurante assim, já vai... Ele já solta a mão, vem pro lado de cá. Mas hoje, São pequenos... Esses detalhes estão se perdendo, né? Estão se perdendo. E nós temos uma filha com 18 anos. Então, a gente tem que também ensinar, né? E hoje ela tem olhado mais essa questão. O meu papel dentro da minha casa, o que eu tenho feito. Nesses processos que eu tive que ficar ausente, né? Pelas questões pessoais. Ela que precisou dar o tom da casa. E aí ela cresceu muito em um mês. Por quê? Porque ela falou, agora eu preciso colocar em prática aquilo que eu vejo minha mãe fazer. Porque eu que cozinho em casa, ele almoça em casa todos os dias, ela almoçava, agora não mais, né, que está trabalhando. Mas então, assim, essa dinâmica da casa. Quando tem que lavar uma roupa, como é que é feito, né? Porque é vida real aqui. Exato. Nós não somos casais terapeutas de YouTube, de Instagram, né? A gente é vida real, lava, passa, amanhã eu vou acordar cedo para passar roupa. É isso. E o legal é que vocês fazendo isso, o Pablo sobe a régua, por quê? Porque quando ela for procurar um companheiro, no mínimo ela fala assim, no mínimo tem que ser igual ao meu pai. Exato. Então, quer dizer, já subiu a régua. Né? A gente fala assim, metade daqueles, né, o Zé Mané já não chega perto. Porque ela não dá nem abertura para isso, porque fala, é perto do meu pai, não é? Já a referência. É a referência, entendeu? E assim, e pai e mãe têm papéis fundamentais. Então, a menina é o pai e o menino é a mãe. Viu, André? Tem dois ali? Pois é, exatamente. Então, mas não quer dizer que não olhe também, né? O menino não vai olhar o pai, enfim. Mas essa questão de espelhar, de olhar, de se apaixonar. A menina se apaixona pelo pai, né? Nessa fase mais do complexo de Édipo, quando ela chega naquela idade mais de descobrimento do próprio corpo e tal. Então, mas espera aí, eu preciso... Então, começa a disputar com a mãe. Só que tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento da criança. Então, quando ela não tem um pai, ou quando ela não tem uma mãe, ou quando acontece alguma coisa, porque as situações da vida acontecem, causa alguns desvios, né, nesse momento. Por isso que muitos se espelham numa avó, num tio, num avô. Então, isso é importante, porque faz parte da nossa formação, né, de caráter, de personalidade. Com certeza. E qual a importância, Flávia, vocês que trabalham, Pablo, também, nessa questão do casamento, de alinhar aí os 3 pilares? Nós acreditamos muito no Instituto. Vocês sabem, conhecem um pouquinho o nosso trabalho. Sim. Em relação ao corpo, alma e espírito, acho que para vocês também é um fundamento muito importante. Sim. E qual a importância, né, de equilibrar isso? Bom, quer falar? Eu falo. Não, pode falar. Eu estava no Mastermind semana retrasada, que eu participo lá em Alphaville, e um dos palestrantes que estava lá falando, ele trouxe uma ideia sobre o propósito. Afinal de contas, o Bratancast, qual que é o propósito dele? O Instituto Bratan, o que vocês fazem, né? Qual que é o propósito? E ele falou, se você não consegue resumir numa frase, você ainda não achou o seu propósito. Se você demorar mais de 10 segundos para falar qual que é o seu propósito, você ainda não achou. Você está quase achando, mas não achou. E eu achei. Finalmente eu achei. Até falei para a Flávia, achei. E aí a frase veio, né? O Instituto Percurso da Vida, ele existe para ensinar as pessoas a transformarem seus relacionamentos numa fábrica de felicidade. Simples assim. Olha que legal. E dentro disso, abre esse tripé aqui. E aí, quando a gente começa a ensinar as pessoas que ela tem que aprender a equilibrar a saúde física dela, o que ela sente e a conexão dela com Deus, né? Que é o físico, emocional e espiritual. No dia que ela aprender a equilibrar esse tripé, ninguém derruba mais ela. Exato. Vira uma máquina, literalmente. Não, você não cai. Se cai, você levanta muito rápido, entende?
E aí é legal porque quando o casal entende isso, ela fala, não, mas a gente quer. Eu falei, calma, agora eu vou ensinar você, homem, a equilibrar o seu tripé. E a Flávia vai ensinar você, mulher, a equilibrar o seu tripé, que depois a junção dos dois, aí vira um casamento indestrutível. Ninguém derruba. Aí a família, ela entra no fluxo, né? Ela entra no fluxo. Aí a dependência emocional vai embora. Os filhos crescem de de forma natural. Eles se tornam adultos e saem de casa naturalmente, não fica aquele negócio preso na mãe, né? Por exemplo, teve um casal que a gente atendeu que a dependência emocional dele com a mãe era um negócio absurdo. E aí a esposa, ela nunca era o plano A dele, sempre tinha que ter a benção da mãe. Pô, mas ele já era casado. Nossa. E aí depois... É uma loucura. Falando nisso, eu atendi uma paciente que ela trouxe pra mim o seguinte, ela falou assim, olha, meu marido queria levar a mãe dele pra nossa lua de mel. Aí. A ligação. O que você faz com uma criatura dessa? Entendeu? É uma família... Nem começa o casamento. Então, é uma família Para aí. disfuncional. Disfuncional. E aonde que tá hoje, né? Ela falou assim, eu penso em me separar. E é verdade, não tem como. Por quê? Porque a mulher, pra ele, é a mãe. Ele não entendeu ainda, né, que o casamento é a esposa dele, que a mãe virou uma parente e a esposa e os filhos são uma família. Exato. Eu ouvi uma frase esses dias de uma das pessoas que foi meu professor. Ele disse o seguinte: honrar pai e mãe, a melhor forma de você honrar seu pai e sua mãe é você dar certo. Exato. Uhum. Não é que a gente não tem que cuidar do pai e da mãe, não é isso. Eu sou prova disso, né? Vocês conhecem. Mas eu não posso deixar de viver a minha vida para viver em função deles, porque eles fizeram as escolhas, eles já trilharam o caminho, estão trilhando o caminho. Claro, a gente vai estar ali para apoiar em tudo, né? No momento de uma doença, de repente proporcionar um momento de uma viagem gostosa com os nossos pais, que tanto batalharam para criar a gente, para, né, dar educação e tudo mais. Mas Isso não vai ser o principal, né? Essa é a questão, né? Eu não vou deixar de cuidar da minha esposa, né, do meu marido, para viver e cuidar a vida dos meus pais, vou anular meu casamento, falar, porque agora só cuido dos meus pais, né? Enquanto isso, o marido e os filhos estão em casa. Olha. E a gente sabe que muitos de nós, né, talvez tenha que trazer os próprios pais para morar dentro da própria casa ou ter uma condição financeira para bancar um cuidador, para cuidar. É isso. Honrar também é isso, né? Mas enquanto está todo mundo bem, você está vendo o pai e a mãe super bem, e você está vendo... e você está ali, é complicado, né? Ó, para você ver como é que o desequilíbrio desse tripé afeta. No nosso método, quando o casal contrata a nossa mentoria por 5 meses, tem a parte de coach financeiro, que aí é mais comigo, porque eu sou especialista nisso também. E aí fica muito claro, por exemplo, vamos lá, o lance de ter que sustentar pai e mãe, né? E aí a família está com dificuldade financeira porque justo no momento que os dois estão no auge da carreira, ali que é 35 mais, né? Você já está no auge, os pais ficam velhos e se tornam um peso financeiro para os filhos. Aí um dos cônjuges tem que começar a ajudar o pai e a mãe, né? Se você já está voando e ganhando muito dinheiro, não faz nem cosquinha no orçamento. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos brasileiros. E aí o que acontece? O pai vira mais um filho dentro de casa, né? E aí o problema financeiro aí começa a afetar todo o casamento. E aí quando eu mostro isso para eles falam assim, Pablo, mas você quer que eu abandone meu pai? Eu falei, não, você vai honrar ele. As escolhas dos seus pais fizeram eles chegarem até aqui, eles fizeram o melhor que eles puderam. Tá tudo bem. Só que o que vocês vão fazer daqui para frente? Se vocês não fizerem nada, lá na frente quem vai virar um peso financeiro para os seus filhos vai ser vocês. Aí a gente até dá um nome para isso, que a gente fala que é a maldição geracional, né? Você vai passando. Vai passando isso. Vai passando. Eles falam, não, pelo amor de Deus, eu não quero jamais. Falei, então vamos mudar agora? E aí quando a gente começa... Mas como é que a gente faz? Falei, primeiro vamos equilibrar o tripé. Física, emocional e espiritual. Aí a parte de prosperidade financeira, ela vem por tabela. Vocês vão começar a ter sabedoria do dinheiro, que a gente chama, né? E aí muda. Tanto é que ano passado eu falei em casa, e essa aqui não gostou, né? Falei assim, Sofia, ano que vem você faz 18. Pai, eu vou fazer 18. Falei assim, você sabe que quando você fizer 18 eu não vou te dar mais R$1, né?
Aí isso aqui, imagina, que não sei o quê. Eu falei, não vou dar. E eu cumpri a promessa. O que aconteceu? Ela arrumou emprego agora. Tá certo. Ou seja, a gente ensinando os filhos a voar voos mais altos que o nosso. Entendeu? E olha como é forte o que você está falando. Você falou assim, eu falei, ponto número 1, eu falei e eu cumpri. Então, ou seja, a minha palavra vale mais do que qualquer coisa, porque se eu falei, eu fiz cumprir. Cumpriu. Esse é um a ponto- mole lá em Esse casa era meu sou medo, eu. né, Flávia? Que é cumprir mesmo. A mole em casa sou eu. É lógico. Eu te né? entendo, Flávia. Se acontecer alguma coisa, a gente tá ali para dar o suporte, né? Claro. Sim, Claro. mas a parte mais importante, falou e eu cumpri. Olha, não vou te dar, né? E cumpriu. Isso é uma coisa importantíssima. Porque seu filho acaba crescendo entendendo o valor, a força disso. Ó, se meu pai falar, vai levar até o fim. Segundo ponto, você ensinou ela, né? Assim, olha, eu não vou te dar e você tem condições para poder voar. Então, quer dizer, ela vai acabar construindo uma carreira, uma vida muito maior que a de vocês, e os filhos dela, os seus netos, muito maior, e daí os filhos dos filhos dos filhos. E aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando uma coisa que é muito melhor do que herança, é legado. Exato. Porque isso aí não acaba. É né? porque legado você não deixa para as pessoas, Você deixa dentro delas, nas pessoas. nas pessoas. E esse também é um problema, né, que eu acredito, assim, vendo, eu não sou especialista nisso, né, vocês vão poder responder melhor, que eu acho que é algo também que tem se tornado, assim, um problema para as famílias. Os pais, eles estão mais preocupados em deixar uma herança do que o próprio legado. Então, são Exato. pais que têm mais estrutura financeira hoje, menos filhos, consequentemente, tem muito para dar para esses filhos, esquecem ali do que eles podem deixar emocionalmente para os filhos, né? Eu tenho uma teoria, não sou psicólogo, mas de tanto atender, até agora essa teoria não foi quebrada. O que acontece? Nós viemos lá de baixo, né? Eu nasci num lar, não passei fome, nunca passei necessidade, mas eu nasci num lar simples, sem luxo, sabe? Tomando suco de groselha no almoço, aquela coisa, sabe como é que é? Entendeu? Inclusive, eles estavam falando sobre isso no final de Exato. semana. Como é que era? Groselha Milani. Era um kisuke em 5 litros, né, em casa. Exato, exato. Nossa. Então, a gente, e os nossos pais, a grande maioria deles, é lá da época da ditadura militar. Então, eles tiveram que literalmente construir do zero seus patrimônios. Nós nascemos, agora nós somos a geração que o quê? Nós ascendemos para a classe média, classe alta, e aí nós tivemos nossos filhos. Então, nossos filhos já nasceram, entre aspas, em berço esplêndido. É isso mesmo. Com mais facilidade. E aí, o que acontece? Onde foi o erro? Nós temos a tendência de facilitar a vida dos filhos. Ah, tadinho. Eu não vou deixar minha filha pegar um ônibus, que nem eu pegava às 6 horas da manhã quando eu tinha 14 anos. E é verdade, com 14 anos eu já saía de casa para ir para o Senai estudar e pegava ônibus. Ah, não vou fazer minha filha, eu vou levar ela, né? E, ok, a gente tem um fator de segurança hoje, né? Violência nas ruas, mas eu tenho essa convicção que nós erramos demais para o outro lado. Nós nos tornamos extremamente permissivos. E isso causou um problema para o lado oposto. A gente tem criado filhos fracos emocionalmente. Eu costumo dizer que é filho sem casca, né? Para aguentar a pancada da vida. Sabe? Frágeis, né? Qualquer coisinha já está em depressão, já tem ataque de ansiedade, não sabe ouvir não. Porque nunca foram frustrados. E aí dá problema. Porque eu chego para eles e falo assim, cara, seu filho tem 23 anos, ele tá querendo pedir a conta porque ele tomou a bronca de um chefe? É isso mesmo. Entende? É isso mesmo. E aí a gente começa a recordar lá atrás quantas coisas você passou para chegar onde você chegou. Exato, e E você? não tinha esse negócio do pai aliviar para você. Era aquela história, vou de ônibus, volto de ônibus. Ah, quero fazer faculdade, vai estudar? Simples, só estuda, se vira. E não tinha esse luxo, né? De falar, então vou te bancar, vou fazer tudo que eu puder. Não, tudo que eu puder, eu lembro que a minha mãe falava assim, tudo que eu puder é isso aqui, ó, isso aqui, se vira. Né? Mais que isso não dá para fazer. Tanto que hoje eu falo para minha mãe, toda vez eu falo, mãe, eu te agradeço cada passo da sua dureza. Ela fala, mas eu acho que eu fui muito dura com você. Eu falo, graças a Deus, porque Minha mãe também se você foi não fosse dura o quanto você foi comigo, eu não tava onde eu tô. Exato. Ela fala, mas acho que eu peguei pesado. Eu falei, não, você foi a mãe que eu precisava ter. Tem até uns memezinhos no Instagram que fala assim, os filhos mais bem-sucedidos é que tem mãe chata. Aí eu falei pra minha mãe, então eu vou chegar longe. Eu falei Você pra é minha mãe. presidente da República. Eu falei, mãe, vou chegar longe, porque pensa numa mulher que foi chata. Mas Nossa. Mas é aquela história, nossos pais não facilitavam. Não tinha esse negócio de, vou ajudar, vou facilitar. Não.
Se vira, entendeu? Eles nem tinham como, gente. Não tinha como, exatamente. Imagina. Não tinha como. A Sofia fala assim, pai, eu fico observando você e a mamãe com relação aos pais dos meus amigos, vocês são muito diferentes. Aí eu falo, por que, filha? Vocês têm uma energia infinita para resolver as coisas. Enquanto vocês não resolvem, vocês não param. E eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Eu falei assim, filha, isso chama-se casca. Lá de trás, a gente já foi jogado na selva logo cedo. Então, ou você sobrevive ou você morre. Exatamente. Aprende com isso, filha. Você vai começar a trabalhar, vai ter situação que você vai ser apertada, você vai ser caluniada. Quem nunca aqui foi caluniado? Falaram coisas da gente que não eram verdade. Opa, caiu alguma coisa aí. Eu falo que se um dia eu puder agradecer algumas pessoas, eu precisaria agradecer o cobrador e o motorista do ônibus que me pegava no metrô. Era 20 para meia-noite e eu ia até um bairro bem perigoso em São Paulo. Chegava 00:30 da faculdade, a minha mãe com o cachorro, que a gente tinha um cachorro. E a gente tinha um cachorro e ela ficava ali na sacada da casa. Quando ela me via apontando, ele parava fora do ponto. E aí ela soltava o cachorro para me acompanhar. Quer dizer, porque já era perigoso aquela época também. A gente já viveu, né, situações perigosas, assim. Eu acho que hoje, eu confesso que eu tenho algumas... Hoje não se brinca mais na rua, que a gente fazia. Mas assim, mesmo na época da faculdade, eu tô falando, né? Eu fiz Sim. faculdade faz um bom tempo atrás. Mas assim... Há 2 anos atrás, né, Flávia? Não, amiga Andrea, faz alguns Esconde, anos. Flávia, esconde há 2 anos. Mas assim, já era perigoso, mas hoje eu até falo pro Pablo assim, eu tenho alguns desconfortos, né? Pega o Uber sozinha de noite, faz não sei o quê. Então, assim, eu ainda seguro um pouco, coração de mãe mesmo, por segurança e não porque é proteção, tipo, a filhinha da mamãe, a filhinha do papai. Eu acho que hoje a gente tem que estar mais voltado para a parte de segurança, que infelizmente a gente está sofrendo bastante, né? Essa é a parte mais da alma, né? O espírito de conexão com Deus. E a parte física? Vocês pegam bastante problema em relação ao casamento? Bastante questionamentos? Pega bastante. Falta de intimidade, né? Isso aqui é um grande problema, né? Os casais cada vez menos se conectam, né? Por exemplo, a gente tem muito caso que o filho dorme no meio da cama dos pais. Nossa. Aí não é um problema físico. É um Mas problema, acaba virando, né? é um problema dependência emocional do filho. O filho vira o rei da casa. Só que quando a gente consegue, no processo, tirar o filho, sobra quem? Duas pessoas que não... Estranhas, né? Estranhas. São amigas, né? E que o seu corpo não está respondendo à altura do que o corpo precisaria responder. Então, a gente identifica... não, porque eu ando desanimado, eu ando cansado. Você já fez seu check-up? Primeira pergunta que a gente faz. Antes de mexer com a emoção da pessoa, você já fez seu check-up? Não, não sei o quê. A gente teve um caso, por exemplo... Já pergunta assim, quanto que é sua testa? Aí a pessoa, o que é isso? Falei, você não sabe? Então você tem um problema. A pessoa às vezes nem sabe. Eu falei, você está achando que você é o Dr. Bratan agora, Pablo Bratan. Eu falei, tô manjando tudo. Tem um cara que me ensina, cara, com o meu Vou chamar médico. para atender lá no consultório. E aí, assim, a gente identifica, sabe? Porque a pessoa dá sinais, né? De que a coisa não está bem. Então, assim, faz tempo que não vai ao médico. Por exemplo, nós cuidamos de um casal que ele vivia comprando Neosaldina. Olha. Eu tenho muita dor de cabeça, Até que um dia eu falei para ele, olha, se semana que vem, no nosso encontro, você não tiver com o papel de que a sua consulta no neurologista está agendada, ou com a receita do médico, ou do pedido de exame, a nossa mentoria acaba aqui. E aí ele regalou um olho enorme. Então ele brincava que ele gostava de mim especificamente, porque eu sou bem brava. Era tipo na terça, ele falava, eu gosto de você, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça não. E aí o que aconteceu? Ele foi ao médico e realmente ele tem um problema de enxaqueca
crônica, Olha. que precisava de um tratamento específico, de uma medicação, você conhece bem, Daniel, de uma medicação específica. Então, o que aconteceu? O corpo dele acostumou com a Neusa, que é a Neusaldina, e ele foi levando a vida. Só que isso prejudica várias coisas. Exato. Um homem com dor de cabeça, literalmente falando, não era nem a desculpinha para não fazer a intimidade, ele não funciona, ele não tem paciência, ele tem irritabilidade, É um estresse, né? ele tem estresse, Irritabilidade. ele não funciona direito no trabalho, ele não rende quando chega em casa. Então, é assim, a gente vai sempre olhar. A gente não sabe interpretar exame, nada disso. Aí vai procurar É o profissional. Mas, assim, a gente realmente olha para o pilar físico muito, assim, para o casal. É engraçado que toda vez que eu posto que eu estou pedalando, alguém me chama no direct. Cara, como é que você consegue? Eu falei, equilíbrio físico, emocional e espiritual. Aí ele falou assim, mas, cara, que hora que você vai dormir? Como é que você se alimenta? Como é que você tem essa energia? Eu falei, tudo começa com o equilíbrio dos hormônios, entendeu? Tem um paciente que está com vocês, recente, não vou citar o nome, que ele viu o Pablo pedalar, ele mandou, ele falou, cara, como é que você consegue 5 horas da manhã? Ele falou, vou te passar o telefone Vai lá no Daniel, do Daniel, que ele vai resolver. E ele está com vocês. Eu acho que é esse paciente que eu falei assim, o que eu posso te sei. ajudar? Ele falou assim, eu quero que você faça comigo o que você fez com o Pablo. É esse mesmo. Esse mesmo. Mas é é engraçado, importante. só voltando àquele casal, o caso da Neusaldina, coincidentemente nós jantamos com eles semana passada. E eles passaram pelo processo conosco durante a pandemia. 1 ano. 1 ano direto com a gente. E a gente fez questão, foi bem no social mesmo, assim, a gente quase que não cobrou nada deles, porque a gente queria virar o jogo daquela família. E semana passada nós fomos jantar na casa deles e a gente ficou até emocionado. Por quê? Eles estavam com vários problemas financeiros, emocionais, espirituais, a filha com problema. Pensa no caos. Quando a gente equilibrou o casal, Olha. a casa se transformou. Eles estavam com problemas assim de perder o apartamento. Pensa o caos. O caos, entendeu? E semana passada a gente foi lá jantar com eles e a gente ficou até emocionado. A gente até chorou. A casa toda reformada, apartamento quitado, carro novo. Sensacional. A filha na faculdade, já não tem Olha mais o os propósito problemas. aí, né? Eles E se- viajando, ela e emagreceu. curtindo. Ela emagreceu mais de 18 quilos, ele já não tem Olha. mais dor de cabeça. Ela fazendo MBA, gerente financeira de uma empresa legal. Eu fiquei olhando assim, falei, gente, como funciona isso, né? Como é legal você ver O resultado. a família vencendo, entende? E são gerações, né, que aí vão desfrutar dessa família Gerações que tá, curadas. curadas. isso. É fantástico. Mas tem um ponto principal. A pessoa precisa estar disposta e querer. É verdade. Exatamente. É o que eu sempre pergunto para o paciente, está disposto a viver essa jornada? É isso. Porque se não estiver disposto a falar, vamos mudar, Tem paciente aqui que você demite? Fala, Tem. cara, não dá, Ah, pra gente, tem. não dá pra gente continuar. A gente demite. vários. Tem casais que a gente demite. Tem paciente Em que... todas as áreas. Tem paciente que fala assim, ei, como é que a gente vai tratar? Nada. É porque, cara, de verdade, você não tá no ponto de... Você não tá preparado para querer mudar. E aí, assim, não tô preocupado com você, não tô interessado no seu dinheiro. É Não faz isso. a menor diferença o seu É dinheiro para isso. mim. O que me interessa é você transformar. O seu dinheiro, de verdade, não faz, porque... O dinheiro que não é abençoado, ele não rende. Exato, E o dinheiro é consequência do resultado que as pessoas recebem. Exato, e o foco do Instituto é que a gente fala assim, a gente tem que transformar e agregar. Se Se não eu não for estiver pra te transformando e transformar- agregando, não faz sentido você me pagar isso. É o que a gente estava conversando com o Pedro outro dia, né? Quer dizer, eu não estou te oferecendo algo, não estou te transformando do ponto de vista que você enxerga isso e você me recompensa. Eu estou tomando esse dinheiro de você. Exato. E se eu estou tomando esse dinheiro de você, ele não é meu, isso não é correto. Então, eu falo, olha, pensa, né, esfria a tua cabeça, vê se é isso mesmo que você quer e dá um tempinho para você. Se você quiser viver essa jornada, você volta no outro momento. Agora não é hora. E tem casal que trava no meio do processo, que aí começa a mexer nas estruturas, como eu falei lá embaixo, e aí a coisa dá uma travada. Não é fácil, gente, passar por um processo de mentoria, terapêutico, o nome que quiser dar, né? Cada hora é uma modinha, um nome diferente, mas na verdade é passar por um processo de transformação, de mudança, dói em todo mundo, né? E dói no físico,
Dói no emocional e dói no espiritual, porque quando Deus também resolve tratar, é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar. Ele né? mexe as peças sem Quando dó. ele começa a mexer, de repente ele faz um furacão, um negócio assim, que você fala, meu Deus, eu não vou sobreviver. Me traz o oxigênio que eu não vou sobreviver. Esse lance de cuidar da saúde, né, falando um pouquinho do pilar físico, eu e a Flávia, a gente tem uma premissa. Tudo que nós ensinamos para os casais que nos procuram para passar por mentoria, nós vivemos. A gente não aplica nada nas pessoas que nós não aplicamos na nossa vida, né? E quando eu falo para ele assim, ó, você vai fazer check-up, se você não tiver médico, eu te indico, Daniel, senão você vai no seu médico, veja os seus hormônios e vamos começar pelo pilar físico, já para dar um sacode no corpo, né? E aí ele fala assim, mas o que melhora? Aí eu falo por mim, né? Eu fiz a reposição hormonal com você, né? Com vocês. Fez não, né? faz. Faço até hoje, né? Daqui a pouco eu vou entrar na fase 3 da coisa, né? Na fase avançada. Já tá aqui, né? E eu falo para mim, eu falo por mim. Não é nem o lance de você se sentir bem com o próprio corpo. Isso aí é uma das consequências boas. O que mais mudou foi o quê? Poder de foco. Problemas que eu demorava... Eu meço o tempo que eu resolvo os problemas na minha outra atividade. E problemas que eu resolvia em 2 dias, agora eu estou resolvendo em 4 horas. Olha só. Sensacional. É impressionante. Quando você equilibra os seus hormônios, o seu poder de foco fica assim absurdo. Absurdo, sabe? Nada te incomoda, nada te interrompe. E parece que a cabeça ela pensa mais rápido. A solução brota mais rápido quando os seus hormônios estão equilibrados. Eu percebi que eu comecei a dormir melhor. Eu acordava muito melhor. Sabe? Eu comecei a entender que o que eu comia, na verdade, eu não comia comida, eu comia emoção. E aí, quando o meu corpo começou a reagir bem, minhas emoções ficaram bem, eu comecei a comer melhor. Então, aí, essa dificuldade de comer coisas saudáveis, ela desaparece. Desaparece, porque você deixa de comer emoções. Você come coisas que vai fazer bem pro seu pilar físico, entendeu? E isso não é uma dificuldade. Vira um hábito. Vira um hábito. Tranquilo. Não quer dizer que eu não como pizza, tá? De vez em quando eu tomo Coca-Cola. Às vezes com o doutor. Coca-Cola não, mas pizza sim. O que eu falo assim, a gente não precisa abdicar 100%, né? O que eu mais falo é isso. É o Às vezes eu vou equilíbrio. comer uma pizza, vou comer uma coisa que eu gosto de vez em quando, problema zero nisso. Não vejo problema algum. Isso faz parte do social e é saudável. Sim. Né? O que não pode é a exceção virar uma regra. É a Exato. mesma coisa a família, né? É importante fazer um mimozinho aqui, a mãe dar um mimo, o pai cobrar mais, mas não é uma regra, né, Flávia? Exato. Uber não é uma regra. É isso. Lá em casa, quem dita o ritmo da casa é a Flávia. E aí, quando os problemas são mais sérios, que precisa de um estrategista, aí eu entro em ação. Mas essa é a nossa frequência de funcionamento, né? Cada casal tem a sua. Então, mas é engraçado que você vê que assim, né? Casais de sucesso basicamente repetem esse padrão. Sim. Né? A mulher, ela dá o ritmo do jogo. E em problemas maiores, né? Senta, vamos, me ajuda, o que você acha? Aí o homem vem com uma outra visão e fala, ó, eu acho que vamos nesse caminho, vamos naquele, assim, assado. E aí a gente entra no assunto que é polêmico. A submissão da mulher. Gente, olha, eu tô quase gravando e colocando para o povo ouvir. Submissão é estar junto na missão. Na missão, exatamente. É que a palavra foi deturpada, o conceito foi deturpado. Pois é. É que, estar na junto verdade, na missão. Eu vejo que as feministas usaram esse termo para poder, né, criar o monstro de que mulher, você pode tudo, não precisa do homem para nada e você pode ser o que você quiser. Né? Que é o que a gente começou a falar lá no começo. Então, a submissão é estar junto na missão, sabendo que o homem tem um papel dele e a mulher tem um papel dela. Quando isso se inverte, a gente começa a ter uma desfuncionalidade. E é tão gostoso, né, Flávia, você ser cuidada. Falo como mulher. É tão gostoso o homem abrir uma porta de um carro, é tão gostoso o homem estar sempre na zona de risco, como o Pablo faz com você. Olha, você para dentro da calçada e eu para o lado de fora. Carregar o peso. É tão gostoso carregar o peso para a mulher. É tão gostoso, né? Sentir esse carinho, esse cuidado. Pablo, cheguei do mercado, desce e vem tirar as compras do carro. Exato, é maravilhoso. É maravilhoso. Essas pequenas coisas, às vezes a gente vai embora do instituto, ela fala, você vai carregar tudo? Vou.
Às vezes eu fico até com dó. Eu falo, não, porque tá divide pesado. comigo. Não, tá tudo pesado, vamos. Você vai, fecha a porta, vai indo na frente, vai chamando no elevador. Gente, mas são coisas tão Pequenas. simples, que Quantas deveria vezes- ser tão normal. Perdeu. Perdeu. Quantas vezes a Flávia estava em algum compromisso e ela ia voltar de Uber e eu tinha chegado em casa, era 9h30 da noite, ela estava nesse compromisso e ela falava assim, amor, que hora que você vai acabar aí? Ah, umas 10h30, 11 horas, mas tá tranquilo, eu vou voltar de Uber com tal fulana. Eu falei assim, não, tô indo te buscar. Exatamente. Esses detalhes é que fazem a diferença, porque aí a mulher se sente cuidada. E o segredo do casamento, gente, não tem muito assim o que reinventar a roda. Se o homem aprender a proteger, prover e cuidar, e a mulher aprender a respeitar, já é Tá tudo 80% do sucesso. Entendeu? Já vai ganhar metade das partidas. Então, homem, a dica, se você aprender a proteger, prover e cuidar, você não precisa ser o super-homem, você não precisa como é que é? Ser o Brad Pitt, né? Você não precisa... Não. Você já vai ter uma mulher fiel, parceira pro resto da vida. Por quê? Quando você protege, você provê, você cuida, é o que a mulher precisa. E aí você vai ter a melhor mulher do mundo do seu lado. E o contrário também, né, amor? É. E você, mulher, falar aqui, ó. Aprenda sobre submissão. Estar junto na missão. Andar junto. Vamos tomar uma decisão. Ele vai trazer... Você vai colocar sua opinião. Quantas coisas lá em casa, por exemplo, você acha que foi semana passada, ele trouxe uma situação, eu falei, amor, eu não me sinto confortável em tomar essa atitude agora. E eu mudei minha decisão. E aí ele falou, tá. Aí ele foi, leu mais um pouquinho, foi lá resolver, ele voltou e falou, você tem razão. E não foi feito. Eu fui submissa, porque eu estou junto na missão. Ele me ouviu, mas muitas decisões em casa ele toma. Financeira, então, não quero nem olhar. Deixa com ele. É, ele que cuida. Então, ou seja, a gente acaba entendendo o nosso papel. Só que, lá no passado, muito lá atrás, nosso papel já foi invertido. Lá atrás. E aí foi um caos na vida, né? Então, a gente vai aprendendo e colocando em prática. Eu adoro ser cuidada. Falei para ele, olha, meu filho, eu quero ser menina frágil. Sou frágil igual uma bonequinha de porcelana. Eu quebro fácil. Mas ela teve que querer Mas ser, foi né? difícil Muito chegar bom. nessa Mas conclusão. você vê que é engraçado, sem a gente combinar nada. A gente não combinou, quem tá em casa, a gente não combinou nada disso Não. aqui. Quando eu comecei a ficar com a Andra, era também assim, ela foi criada pela mãe dela, para ela, a frase era, não dependa de homem nenhum. Aí a frase Você típica. não precisa de homem nenhum. E aí, quando eu conheci ela, era muito engraçado, porque eu falava assim pra ela, ei, eu ia fazer as coisas pra ela tinha até um bloqueio de encostar e fazer um carinho, E aí um dia eu sentei com ela e falei assim, ó, seguinte, pra gente poder dar certo, eu vou ser o homem, você vai ser a mulher. E a gente conversou ou não conversou? Conversando. E aí num dia eu falei assim pra ela, e tem mais uma coisa, se você gritar, eu grito muito mais alto, com muito mais força. E aí, ou seja, você nunca vai ganhar de mim querer ser homem com o homem que eu sou. Então assim, ou você entende que eu vou te cuidar, ou isso aqui não vai dar certo. Porque se você for na força eu vou ganhar porque... De um ponto de vista fisiológico, eu tenho mais hormônio que você, eu tenho mais músculo que você, acabou. O Pablo lá atrás, ele falava que ele casou, que tinha 2 homens em casa. Eu casei com 2 homens, isso porque mesmo. a Flávia perdeu o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. E aí né? ela teve que sair logo cedo para trabalhar e sustentar o irmão dela, que na época tinha 4 anos. Quando a gente... Ajudar, né? Para Minha mãe. ajudar, junto com a dona Lourdes, né? E quando a gente se conheceu, que foi para casar, eu casei com um homem, porque ela era pai, né, da casa, né? Pai e mãe. Então ela sustentava, ela cuidava do irmão, ela era referência pro irmão, ajudava a mãe. Quando eu casei, ela era muito do lance de tipo assim, não esperava o homem para nada. O chuveiro queimava, Aí, entendeu? Olha aqui, ela ó. queimava 3 resistências, na quarta ela acertava. E quando eu chegava em casa, tinha 4 pacotes de resistência queimada assim, um ela acertou. Eu falei, mas por que você não esperou chegar para resolver? Não sei o quê, demorou, então eu já fiz, já resolvi. E ela teve que aprender, ela teve que se desconstruir com isso. E é muito e hoje legal. você prefere ser a menininha. Ai, porcelana, quebra. Choro, Muito bom. É muito engraçado. choro. No começo, a André falava assim, eu vou cortar o cabelo. Eu falava, tá bom, eu te levo. Ela, mas por quê?
Falei, porque eu não tenho nada pra fazer, eu posso te levar. Era mulher viril, Aí eu te né? espero e te busco ela. Complicado. Mas não precisa disso. Eu Não, falei, isso aí o Pablo não faz não, porque ele fala que demora demais. não demora, mas o que eu fazia? Eu levava ela, voltava pra casa, ficava lá, falava, quando você for acabar? Não, mas eu me viro. Eu falei, mas não tem necessidade de você se virar, eu tô sem fazer nada. Ah, mas vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, eu vou fazer, vou cuidar de você. Eu vou lá, vou te buscar. Não tem problema nenhum. Mas isso foi um tempo de construção onde nós dois quisemos passar por isso. Vamos fazer dar certo? A gente conversou muitas vezes, falou, vamos fazer dar certo? Vamos. Então, para isso, a gente vai ter que fazer dessa Essas maneira. pequenas atitudes é que fazem o seu casamento durar 50 anos. Não são as grandes atitudes, são as pequenas. A junção das pequenas... as pequenas atitudes diárias é que faz o casamento dar certo. Por exemplo, semana passada a gente teve um café de aniversário da minha mãe. A gente foi nesses locais que tem café colonial, sabe? Em Itupeva. E aí foi a família toda, meus tios, meus primos e tal. E agora eu e a Flávia, a gente está nesse lance de internet, né? Pessoal, a gente atende há muitos anos, mas nós entramos na internet faz pouco tempo. Então, o nosso social media, que chama, né? Falou que a gente tem que andar com o celular e o tripé no carro, né? No carro. Então, a gente pegou o tripé e fomos gravar lá num lago. Tinha um lugar bem bonito. Aí meus pais estavam do lado, olhando. Eu falei, pai, mãe, vem cá. Foi totalmente improviso. Senta aqui. Botei os microfones nos dois, assim, um lugar super bonito. E comecei. Me conta aí, como é que é estar 50 anos casado? Eles fizeram esse ano, 50. Aí minha mãe começou a contar, e meu pai começou a falar, e a filmagem rolando, e eu fiquei com vontade de chorar. E não podia chorar, entendeu? E ficou aquela coisa. E eu falei, gente do céu, agora eu sei por que eu tenho esse lance de defender a família, de defender a mesa, de defender as tradições. Eu tive bom exemplo de casa. Meus pais estão há 50 anos casados, você tem que ver, dois velhinhos apaixonados. Nós vamos postar. Entendeu? Nós vamos. Eles gravaram. Nesse dia a gente gravou, né? Que foi sábado passado. E a gente vai postar. Foi lindo, assim. E no dia da renovação de votos deles de 50 anos, o meu sogro disse assim: eu casaria e faria por você tudo de novo. Olha que linda. Aí eu falei, Pablo, você é um cara privilegiado. Com certeza. Porque meu sogro e minha sogra realmente são fora da curva, assim, né? São. O Pablo é um cara privilegiado em relação a isso, de ver essa estrutura familiar tive bacana. Muita sorte, né? fui abençoado com isso. Isso aí eu não posso reclamar, não. E aí ele disse uma frase, o Pablo perguntou, pai, qual é o segredo de estar casado há tanto tempo? O que ele falou? Ele falou assim, se o casal não tiver as mesmas visões e objetivos... A mesma visão. Tem que ter a mesma visão. Isso é fantástico, porque isso foi o que a Andrea falou pra mim, quando a gente se conheceu, ela falou assim, a gente só vai dar certo se a gente estiver sempre... A gente é focado na mesma visão. Isso que eu nem sou filha do pai do Pablo. Sensacional isso que seu pai falou. Sensacional. Ele falou tem que ter a mesma visão. Em alguns momentos... Porque antes da gente... na verdade, muito antes da gente ter assim, né? Eu olhava muito a visão dele. Acredito que ele olhava a minha. E quando era assim, no momento da gente unir ali as forças, né? Unir como casal. Eu falei pra ele, aonde você quer chegar? E aí ele me disse, eu falei, eu também. Então vamos juntos. Porque eu tenho isso comigo. Não adianta eu ter do lado alguém que eu não vou chegar onde eu quero, onde é o meu sonho. Senão você não vai estar unindo forças. Verdade. Você vai estar carregando um peso. Exato. E esse é um problema, né? Eu com 2 meses de namoro, o Pablo virou pra mim e falou assim, você quer ser mãe? 2 meses de namoro. Se ela tivesse falado não... Aí eu Já olhei era. pra cara dele. Já era. Exatamente. Isso aqui foi combinado. Que só ano pode. foi isso, Não, Flávia? Foi Não, nós começamos a namorar em 98. 98, Novembro de 98. Foi lá pro ano 2000 que eu perguntei Não, isso. imagina, Pablo. Nós tínhamos 2... Imagina, eu não esqueço essa data. Pra ela foi marcante. Novembro... Gente, Marca presta a mulher. atenção. É lógico, pô. O cara mal tinha Vou casar me com- beijado, né? Porque a gente estava acabando de se conhecer. Foi em 1998 que a gente se conheceu, em novembro. Vou contar. Aí fomos jantar, comer uma pizza. Tudo bem. Não, a gente foi no café... No Tatuapé aqui. No França? No França Não. Café a gente Enfim, foi num lugar. Gente, fazia acho que 1 mês e meio. Ele, né, ele olhou pra mim e falou, preciso fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Você quer ser mãe? Hã? Eu falei pra ele, hã? Ele falou, não. Você quer ser mãe? Ah, quero. Não, eu preciso saber se você quer ser mãe. Senão eu nem vou começar. Aí eu falei, não, eu quero, mas eu não quero ser mãe agora, não. Não me assuste. Não, porque eu tinha 22 anos, tinha começado a namorar com ele.
1 mês e meio, André. Aí ele falou, não, então tudo bem, porque eu quero ser pai. Agora, se de repente o casal não consegue ter filhos, aí é uma outra história. Ele falou, não, porque meu sonho é ser pai. Então, se você quer ser mãe, a gente pode continuar o jantar. Olha sim? Só. Que grosso. Aí eu falei, tá bom. E aí ficou aquilo, claro, né? Que a gente só foi ter filho 4 anos depois de casado. Mas, assim, parece bobeira, mas era uma coisa importante, era uma visão dele. E aí a gente vê muitos casamentos frustrados, porque não tem a mesma visão. Quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E aí não tem pilar físico, emocional, espiritual que segure uma relação. Que é um a peso. visão é diferente. É isso mesmo. A Andrea fez a mesma pergunta para mim. Perguntei, você quer ser pai? Que é o meu sonho ser mãe. De um foi você que perguntou para ele? Foi. E eu perguntei. Era o meu sonho, né? Acho que para mulher pesa mais, acredito eu. Vou falar, meu Bento é uma figura, hein? Bentinho Ele é demais. Aquele ali vai dar nó em pingo d'água. Ele é demais. Ele é um artista. Muito bom, gente. Gente, olha, esse bate-papo foi sensacional. Foi. A gente tem que repetir isso mais vezes, porque... Vamos fazer. Assim, a gente não combinou nada do que a gente falou. Exato. A pauta E- ficou aqui, ó. A pauta não foi seguida? Não, e- Larissa, me perdoa. Mas é engraçado, se você olhar a pauta, a gente foi falando automaticamente o que estava escrito aqui na pauta. Eu estava aqui passando o olho rapidamente, a gente foi falando tudo, foi muito legal. Né? Muito legal mesmo, foi muito bacana. Eu só esse queria bate-papo. fazer um adendo, que eu acho que é importante falar em relação ao papel da mulher. Enquanto o homem é o pilar, né, da casa, ele é o pilar espiritual, ele é o pilar, né, ele é o porto seguro, eu acho que nós mulheres temos um papel muito importante dentro da nossa casa com a oração. Eu tenho vivido sobrenatural, né, de Deus, assim, muitas coisas que quando eles saem, né, agora a Sofia sai, antes era para o colégio e tudo mais, de ter o meu momento a sós de oração, de abençoar o meu lar, abençoar a minha casa, de estender as minhas mãos para o alto e falar, Senhor, aqui é o lugar que o Senhor habita na minha casa. Então, quando a gente vê casais desfuncionais, é porque não estão fazendo seus papéis e Deus não está ali. Porque onde Deus habita, há paz. Eu falo que é a paz que excede o entendimento. Então, eu só queria completar, porque eu acho que essa é uma fala que eu aprendi com uma pessoa a ser assim espiritualizada, né, no sentido de ter Deus, de entender como a intimidade com Deus funciona. E ela já faleceu, ela não está mais aqui entre nós, mas foi uma pessoa... 2014 isso, e ela tinha isso, ela falou, Flávia, nós mulheres temos um papel importante. Nós somos aquela que, enquanto o nosso marido dorme, a gente coloca a mão na cabeça e abençoa a vida dele para que ele tenha saúde física, para que ele tenha sabedoria, para que ele guie a sua casa, para que ele tenha decisões mais sábias, que o trabalho dele seja protegido, porque ele é o pilar da casa. Então, era só para fechar o nosso assunto. A gente podia falar da imersão, né? Mas com certeza. Eu ia falar isso agora. Então fala aí, Daniel, gente, você vai estar lá? O Instituto Percurso da Vida vai ter aí no segundo semestre, né, Pablo? Dia 9 e 10 de novembro, em Alphaville. A gente já fechou o espaço semana passada. O lugar é lindo, gente. Não é aquele não, viu, Daniel? Não é, agora cresceu. É o maior agora. Nós vamos estar com 100 casais. E eu queria muito que você que está assistindo, se você quer passar um final de semana para descobrir os detalhes de todos esses segredos e mais um monte de outras coisas que nós vamos abordar do pilar físico, emocional e espiritual, dia 9 e 10 de dezembro vai ter a imersão. 9 e 10 de novembro nós vamos ter a imersão Conectados. Daniel e André estarão lá Estaremos com a gente, com certeza. Eles vão levar bastante conhecimento para os casais que ali estarão. E nós vamos tratar dicas práticas, bem papo reto. O que você tem que fazer para abençoar seu casamento, para que o seu casamento seja próspero, longevo e que as suas gerações futuras sejam curadas. Esse é o objetivo nosso, o Instituto Percurso da Vida existe para isso. Siga a gente lá no Instagram, Percurso da Vida, é só digitar, você vai ver nossos rostinhos lá. A gente está soltando uns materiais com uma nova identidade agora, né, amor? A gente tem um social media, né, que faz tudo isso pra gente. Eu nem sei como é que é o nome, eu sei que eu E estou os trabalhando vídeos são muito. muito legais. Eu adoro Muito, ficar muito. ali consumindo
os vídeos de vocês, eu acho sensacional. E engraçado que a pessoa que filma a gente lá, ele falou assim, cara, vocês não erram. Eu falei, não é que não erra, a gente é espontâneo, a gente faz e do jeito que sair, saiu, entendeu? Isso é mais fácil quando você vive aquilo que você fala. Exato. Como é intrínseco teu, é natural para você falar. Você não precisa de um script para falar uma coisa que você já vive. É isso. Né? É então, isso. sensacional, gente. Foi muito bom ter vocês Obrigado. aqui. Vocês precisam voltar mais vezes, porque esse bate-papo foi muito gostoso. Foi muito A ideia do podcast na pizzaria, eu gostei. Esse Viu, é Lari? viu, Lari? Anota aí, viu? A gente Também podia gostei. fazer um podcast na pizzaria, ficar sensacional. Isso Pois mesmo. é. E, gente, começa a seguir eles aí, @Instituto Percurso da Vida. Começa a seguir o Pablo, começa a seguir a Flávia, né? Já fica de antena ligada, porque você viu, são só 100 casais, né? Então, assim, na hora que eles abrirem, não vai ter espaço para todo mundo, são poucas pessoas que vão conseguir estar com eles. É um grupo seleto, reservado, então, assim, abriu, já corre, garante sua vaga, porque Pré-lançamento vai ser mês que vem, julho. já fica de olho aí no Instagram, porque em julho lançou, acabou, pronto, só na próxima vai ter essa oportunidade. Então essa é a chance de você mudar teu casamento. Então clica aí, começa a seguir eles, começa a seguir a gente aqui, conecta aí no canal Bratancast, ativa os sininhos para as notificações, se inscreve para você poder receber mensagem quando chegar novos conteúdos. Começa a me seguir no Instagram, @doutor.danielbratan, @AndreaRibeiroBratan, né? Ela também erra o Instagram dela, mas começa a seguir. Eu tô aprendendo também, gente. E começa a seguir a gente aí, gente. Foi um prazer, né? Continue acompanhando aí na próxima semana novos conteúdos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.